Olá, é um prazer estar aqui com vocês na nossa quarta aula de práticas inclusivas na educação profissional e tecnológica. Hoje nós falaremos sobre a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista e deficiência física. Bem-vindo à nossa aula de hoje. O atendimento educacional, ele deve atender às necessidades específicas de cada sujeito, mediante a construção de um processo de ensino e aprendizagem pautado no princípio inclusivo de atendimento a todos. Vejamos, então, algumas práticas inclusivas, primeiramente para pessoas com deficiência intelectual. O funcionamento intelectual do ser humano é resultado de um intrincado mecanismo de conexões neurais que se sobrepõem hierarquicamente, funcionando de modo síncrono. O desequilíbrio deste delicado sistema ocasionará um mau funcionamento com consequente perdas de funções intelectuais. A principal característica da deficiência intelectual são as limitações no funcionamento mental, que causam aprendizagem e desenvolvimentos mais lentos. A capacidade de argumentação desses alunos também pode ser afetada e precisa ser devidamente estimulada para facilitar o processo de inclusão e fazer com que a pessoa adquira independência em suas relações com o mundo. As causas são variadas e complexas, sendo a genética a mais comum, assim como as complicações perinatais, a má formação fetal ou problemas durante a gravidez. O Instituto Inclusão Brasil, ele estima que 87% das crianças brasileiras com algum tipo de deficiência intelectual têm mais dificuldade na aprendizagem escolar e na aquisição de novas competências se comparadas a crianças sem deficiência. Mesmo assim, é possível que a grande maioria alcance certa independência ao longo do seu desenvolvimento. Apenas os 13% restantes, com comprometimentos mais severos, vão depender de atendimento especial por toda a vida. A principal característica da deficiência intelectual é a redução da capacidade intelectual, o QI, situada abaixo dos padrões considerados normais para a idade, se criança, ou inferiores à média da população quando adultas. A pessoa com deficiência intelectual, na maioria das vezes, apresenta dificuldades ou nítido atraso em seu desenvolvimento neuropsicomotor, aquisição da fala e outras habilidades. Um déficit no comportamento adaptativo, seja na comunicação, na linguagem, né? Na socialização ou aquisições práticas da vida cotidiana, como higiene, uso de roupas, etc. A deficiência intelectual diagnostica-se observando duas coisas: a capacidade do cérebro da pessoa para aprender, pensar, resolver problemas, encontrar um sentido do mundo, uma inteligência do mundo que as rodeia. A essa capacidade chama-se funcionamento cognitivo ou funcionamento intelectual, e a competência necessária para viver com autonomia e independência na comunidade em que se insere. E a esta competência também se chama competência adaptativa ou funcionamento adaptativo. A deficiência intelectual, e aqui eu deixei também deficiência mental para poder deixar claro para vocês que, na verdade, a legislação brasileira ela ainda precisa ser atualizada, porque ela ainda utiliza o termo deficiência mental e não intelectual, tá? Mas nós, profissionais da área, já usamos o termo intelectual já há alguns anos, tá? Então, mas eu quis deixar aqui justamente para a gente poder fazer esse comentário, tá bom? Ok, então a deficiência intelectual é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, utilização dos recursos da comunidade, que são as habilidades sociais, né? Saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho.
As limitações impostas pela deficiência dependem muito do desenvolvimento do indivíduo nas relações sociais e de seus aprendizados, variando bastante de uma pessoa para outra. Em geral, a deficiência intelectual, ela traz mais dificuldades para que se interprete conteúdos abstratos. Então, isso exige estratégias diferenciadas por parte do professor para que ele diversifique os modos de exposição nas aulas, relacionando os conteúdos curriculares às situações do cotidiano e mostrando exemplos concretos para ilustrar ideias mais complexas. E aí a gente trouxe, então, algumas dessas ideias, algumas dessas dicas para que o professor possa utilizar para garantir a acessibilidade para alunos com deficiência intelectual. Apresentar uma ideia de cada vez, com uma linguagem simplificada e objetiva, pois muitas ideias juntas podem dificultar a compreensão. O uso de materiais com informações visuais, como, por exemplo, o uso de imagens, desenhos e vídeos, contribui para que o processo de compreensão da atividade a ser realizada, já que a sua memória auditiva pode apresentar prejuízos, então vai facilitar muito para essas pessoas. O texto deve ser escrito de forma simples, compreensível, com frases curtas e complementando com imagens. É necessário incentivar e prever um tempo para que o discente ele possa falar, expor seu pensamento e dúvidas durante o desenvolvimento da atividade. A deficiência intelectual, ela afeta o desenvolvimento da comunicação verbal, podendo assim o discente ter dificuldade em elaborar e expor a sua fala, tá? Em articular seus pensamentos via palavras, por símbolos. Evitar se comunicar por meio de metáforas, pois isso pode exigir um raciocínio muito mais abstrato e pode confundir o discente. Caso haja a utilização de metáforas, é importante esclarecê-las para que o discente possa compreendê-las. O seu processo de memorização pode ser favorecido por meio da apresentação dos conteúdos em pequenas sequências, de forma agrupada e categorizada. O professor também deve levar em consideração o ritmo do discente durante o desenvolvimento da atividade. A apresentação de exemplos mais concretos e ou com informações mais visuais para favorecimento da sua compreensão das atividades de cálculo matemático, que requerem raciocínio mais abstrato. E aqui a gente adentra sobre o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele caracteriza-se por desafios persistentes na comunicação e interação social em múltiplos contextos, com a existência de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Justamente por tratar-se de condição muito abrangente, o termo espectro é utilizado para se referir aos diversos níveis de comprometimento do neurodesenvolvimento, que vão desde o nível mais leve, em que a pessoa tem um grau maior de autonomia e independência, até o mais severo, com a existência de comorbidades associadas ao transtorno. Aqui alguns sinais de autismo, né? Como comprometimento na comunicação social, dificuldade na interação social, atividades restritas e repetitivas. Aqui nós trouxemos o laço, né, que representa o espectro autista. Essa fita ela foi feita de peças de quebra-cabeças que representam o mistério e a complexidade dessa patologia e é um símbolo mundial da consciência em relação ao autismo. Então, aqui algumas dicas de acessibilidade para alunos com transtorno do espectro autista. Acrescentar um glossário para termos técnicos ou complexos, né? O glossário deve incluir palavra, sua definição com escrita simples e imagens, e ou com pictográficos explicativos. Planejar a aula de forma mais objetiva e limpa de elementos que possam distrair, como imagens sem objetivos específicos, ou elementos piscantes e cores chamativas que criem contrastes desnecessários. Incluir no plano de aula das disciplinas um quadro especificando o cronograma de aulas e as atividades a serem realizadas,
considerando que o estudante com TEA, muitas vezes ele apresenta dificuldades em mudar de rotinas. É recomendado que o docente avise o mais prontamente possível sobre mudanças no programa. Fazer audiodescrição de imagens complexas, como gráficos, mapas, né, para auxiliar na compreensão do discente. As correções das atividades devem levar em conta as especificidades do discente com TEA, problemas na organização do texto, disgrafia, sinteticidade. Usar mídias diferenciadas, versão em texto, áudio e vídeo de um mesmo material, por exemplo. Indicar em negrito palavras que mudam o sentido afirmativo da frase, como não, nunca, exceto. Utilizar enunciados concisos e reduzir as alternativas de múltipla escolha para 3. Evitar questões com alternativas duvidosas, como se um for verdadeira, se 2 ou 3 forem falsas, NDA. Reduzir a quantidade de exercícios, de questões e, caso necessário, aumentar o prazo para entrega. Propor conteúdos e atividades de avaliação diversificadas, que não se limitem à leitura, cálculo e produção textual, mas que possibilitem a produção autoral por meio de recursos tecnológicos. Algumas possibilidades: produção de fotos e vídeos com envio de links, podcasts, murais colaborativos, mapas mentais colaborativos, animações. É sempre importante a gente salientar que muitos desses estudantes, eles são pensadores visuais que melhor processam informações gráficas do que auditivas. Assim, o uso de recursos visuais, como imagens e mapas conceituais, pode auxiliar no processo de aprendizagem. Considerando o pensamento concreto e as dificuldades em compreender a linguagem não literal, é recomendado evitar o uso de figuras de linguagem. Agora, quanto à deficiência física. As pessoas com deficiência física possuem alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Isso de acordo com o decreto 5296 de 2004. Tá, então aqui algumas dicas para a acessibilidade para alunos com deficiência física. Oferecer mais tempo para a realização das avaliações escritas, se necessário, né, e se houver algum comprometimento motor ou dificuldade na escrita. Oferecer outros formatos para a realização das avaliações, como, por exemplo, uso do computador, tablet, celular, avaliações orais, né? Lembrando que você pode utilizar alguns recursos de tecnologia assistiva. Verificar o que o discente consegue realizar sozinho, com autonomia, e em que situações ele necessita de maior acompanhamento, seja do professor ou de colegas. Incentivar para que, ao longo da disciplina, possa ser cada vez mais independente. Enviar materiais com antecedência para acompanhamento dos discentes. Se o discente possui algum comprometimento motor, ele precisa ter os materiais impressos para facilitar e evitar que gaste toda a energia em registros, anotações de todo o conteúdo. Tenha em mente que o diálogo é sempre um bom caminho. Ninguém é melhor que o próprio aluno, tá? Para poder apontar as estratégias para tornar os conteúdos acessíveis à sua singularidade e contexto. Fale com ele. Os professores precisam ser familiarizados com as necessidades educacionais específicas
e com as tecnologias para que possam pensar soluções em sua área de atuação. Em um universo de diferentes cursos, as possibilidades de adaptações são muitas e é preciso criar e inovar. Temos os direitos de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, não alimente ou reproduza as diferenças. Essa frase é de Boaventura. Então, nós precisamos construir pontes e não muros. Então, diga sim para a educação inclusiva. É fundamental que a escola seja um ambiente que estimula o aprendizado, o convívio com as diferenças, a vivência coletiva, a autonomia, o respeito, a resolução de conflitos, a empatia, a responsabilidade, a liberdade e o acesso de todos. Aqui eu me despeço. Não esqueçam, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo de hoje, nós estamos à disposição no AVA, tá? Foi um prazer estar com vocês. Meu muito obrigada.